Essa história, né? Esse é um texto famoso, muita gente já leu esse texto lá em Ageu, nós vamos falar dele hoje também, mais para o final da live. Mas onde começou essa história de primeira casa, né? Da onde saiu isso? Quem foi o homem de Deus que profetizou a construção da primeira casa? Nós vamos ler o texto. Muitas pessoas que estudiosas acompanham já devem estar com a resposta na ponta da língua, mas nós vamos ler o texto que está lá em 1 Crônicas, no capítulo 17, os versos de 1 a 15. Nós vamos ler todo o contexto para vocês entenderem que nesse texto, nessa profecia, ela transita o lado espiritual e o lado literal. Coisas espirituais vão nos chamar, vão saltar aos nossos olhos, e coisas literais também. E isso vai, no desdobramento do estudo, vocês vão conseguir captar isso. Os momentos em que a profecia trata de coisas para aquele momento, de coisas literais que vão acontecer naquele momento e vindouras, e coisas espirituais que se concretizariam em Cristo na igreja. Amém? Vamos ao texto. Quero que vocês pedir para vocês a atenção para a gente aproveitar ao máximo esse momento de estudo aqui, tá bom, meus irmãos? Vamos lá, o Igor vai ler para a gente aí. Vamos ler, olha só. Sucedeu, pois, que, morando já em sua casa, disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra de Deus veio a Natã, dizendo: vai e diz a Davi, meu servo: assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para eu morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda, e de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei com todo o Israel. Porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do curral de trás das ovelhas para que fosse chefes do meu povo, Israel, e estive contigo por toda parte por onde fostes, e de diante de ti exterminei todos os inimigos, e te fiz um nome, como o nome dos grandes que estão na terra, e ordenarei um lugar para o meu povo Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para outra parte, e nunca mais os filhos da perversidade o debilitarão como dantes. Preste atenção aqui, só uma pausa. Você que está acostumado na leitura das Escrituras, você está percebendo que é uma palavra que não se cumpriu ainda, porque apesar do povo de Israel ter voltado para sua terra, né, apesar de você ver que não houve períodos de paz no reinado de Salomão, essa palavra aqui, nunca mais, né, os filhos da perversidade o debilitarão como dantes, a gente vê hoje na prática que isso não é verdade, que isso não acontece, que isso está, pelo contrário, está acontecendo hoje. Então você está vendo dentro de uma profecia aqui aspectos do reino milenar. É nisso que tem que estar ligado. Vamos continuar. E desde os dias em que ordenei juízo sobre o meu povo Israel, assim abaterei a todos os teus inimigos, também te faço saber que o Senhor te edificará uma casa. Ou seja, olha que interessante, né? Deus não habita em tendas feitas por mãos humanas, mas essa casa aqui, quem edifica é Ele. Não é ainda que o homem esteja construindo, mas partiu dele, tá? E há de ser que quando forem cumpridos os teus dias para ires a teus pais, suscitarei a tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino, e este me edificará casa. Depois, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Olha, um outro aspecto da profecia que você vê que não pode ser unicamente Salomão. Salomão construiu uma casa? Sim, claro, está lá, a gente vê isso na palavra. Davi também fala sobre isso. Mas a profecia, ela avança no tempo. Isso aí, ela passa por ali. Ela passa por ali, mas não para ali em Salomão. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho, e a minha benignidade não retirarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino, para sempre. E o seu trono será firme
para sempre, conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Tá vendo aí, irmãos? Essa profecia, ela vai transitando ali entre coisas que aconteceram, iriam acontecer, né? Porque naquele tempo da profecia ali que a gente acabou de ler ainda não tinha acontecido. Estava no reino de Davi. Davi, esse contexto, ele estava incomodado de morar numa casa feita de cedro, mas o Senhor morar numa tenda. Ele estava incomodado. Então, segundo o coração dele e a vontade dele, ele queria, por sua própria vontade, edificar uma casa para Deus. E o profeta Natã fala, vai, faz segundo o seu coração. Ali não estava o coração de Deus, estava o coração de Davi. Ele ia, da maneira que ele achasse melhor, fazer uma edificação para que Deus habitasse. Aí Deus vai e fala para Natã, eu pedi alguma coisa? Eu mandei você falar isso? Vai lá e fala para ele que ele não vai me edificar porque eu não moro em casas feitas por mão de homem. E aí existe uma confusão muito grande, que levam a erros de outros irmãos que não conseguem identificar a diferença de casas feitas por mão de homem, como se fosse a edificação feita apenas por mão de homem, mas que não tivesse o consentimento de Deus ou a planta entregue a esse homem dada por Deus. Deus está falando ali para Davi que não mora numa edificação feita por mãos humanas, porque não tinha nada de Deus dado a Davi para que ele fizesse como um parâmetro. Olha aqui o parâmetro, a maquete está aqui na minha mão, toma e faz assim. O engenheiro é Deus, não é um homem. É isso que é casa feitas por mãos de homem. Não parte do coração de Deus, a edificação não é feita segundo o coração de Deus, ia ser feita segundo o modelo que Davi queria fazer segundo o seu bel prazer. E Deus não estava nisso. Deus não mora em edificações feitas pelo coração do homem, feita pelo bel prazer do homem. É isso que essa expressão quer dizer. Porque logo em seguida, Deus fala, no decorrer da profecia, ele fala, olha só, de ti sairá um descendente que vai me edificar uma casa. E ali ele está falando, num primeiro cumprimento, de Salomão, e a prova está na própria escritura, porque o rei Davi entende isso e fala isso para Salomão, a gente vai ler o texto. Mas, obviamente, que ele estava se referindo a Jesus Cristo. Ele me terá por pai e eu lhe terei por filho. É óbvio que isso salta aos olhos, essa expressão salta aos olhos falando de Jesus. E que ele teria piedade dele. E que ele teria um reino que seria para sempre, que jamais apartaria o trono desse reino. Obviamente que ele está falando de Jesus Cristo, não está falando de Salomão, a gente conhece a história. Mas essa profecia, ela tem cumprimento cíclico, ela vai primeiro se cumprir em Salomão, e é nesse cumprimento em Salomão que nasce a primeira casa. Lembra que a glória da última casa vai ser maior do que a da primeira? Então tem que ter uma primeira casa. E a primeira casa vai nascer dessa profecia de Natã entregue a Davi, que ele vai passar para Salomão. Vocês vão ver os textos. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo aí a coisa transitando do literal para o espiritual? Você está vendo aí? E Jesus ele vai cumprir essa profecia, quando chegar na hora dele, de duas formas. Uma literal, envolvendo a igreja, e outra espiritual, envolvendo uma outra casa, que ele vai edificar e vai cumprir uma função dupla. Até porque se a palavra Deus não habita em casas feitas por mãos humanas é real e é verdadeira nesse sentido que muitos pregam, então nem a casa que Salomão construiu, Deus tinha que estar lá também. E nem no templo de Esdras e Neemias. Não era para estar lá. Não estava, nunca teve, porque ele não habita lá. Não habita, só naquele tempo que habitava, agora não habita mais. Ele acabou de dizer que habitou em tendas. E as tendas que ele habitou, os tabernáculos que ele habitou, ele mandou fazer conforme o modelo que era do alto. Ali ele habitou, ali ele tabernaculou. Entendeu? Mas nós vamos continuar vendo os textos. Agora nós vamos ler um segundo texto que está em 1 Crônicas, capítulo 22, de 6 a 11. Você vai ver que o rei Davi entendeu, na mente dele, que se tratava de Salomão. Ele jamais saberia que aquilo ali ia se cumprir em Jesus. Isso aí. E você vai ver ele falar com a sua própria boca para Salomão, isso aí, dá a ordem de construir o tabernáculo, o santuário, o templo. Vamos lá. Então aqui nós temos um texto da dupla profecia, a casa física construída por Salomão e a casa espiritual que seria construída por Jesus e também literal no reino milenar. Vamos lá. 1 Crônicas 22, 6 e 11. Este chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. Bom, então você está vendo aqui, né, que a Deus não habita em tendas feitas por mãos humanas. Feitos por mãos humanas é segundo a engenharia, o modelo, o maquete do homem. Porque nós acabamos de ler um texto que, como Deus deu um modelo para Moisés habitar,
Deus ficou de tenda em tenda, de pano em pano, né? E aqui Deus também lhe dá essa mesma engenharia para Davi, para que Salomão construa. E aí, ó, tá dizendo, para que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. Ele disse Davi a Salomão: meu filho, quanto a mim tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém veio a minha palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Para saber como é que Deus se preocupa em cada detalhe, até em quem vai construir, né? Uhum. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe... Está falando de Salomão aqui, gente. Claro. É Salomão. Porque repouso lhe hei de dar de todos os teus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Ele está falando do filho dele mesmo. O nome é Shalom, Shalom, né? Shalomon. É o nome de paz, um homem de paz. Isso aí. Falando de Salomão. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias, nos dias dele. Lembra que aquela profecia de Crônicas ou de Samuel fala para sempre, né? Nunca mais. Aqui não. Aqui é temporário. Quando ele fala de Salomão, é paz temporária. Quando ele está se referindo a Jesus, é uma paz eterna. E ele o rei Davi, ele só está passando o que ele recebeu e a forma como ele entendeu para Salomão. Isso aí. Ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho, eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Olha aí como é que a profecia ela se alterna, né? Porque o reino que ele está falando que é para sempre é de Jesus, mas aquela casa temporária, quem constrói é Salomão. Então as profecias ela vai se alternando, tá? Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, prospere e edifica a casa do Senhor, teu Deus, como ele disse de ti. Tá? Porque essa palavra ela se alterna. Ora é para Salomão, ora é para Jesus. Deixa para na frente a gente fala, né? Na mais frente a gente fala por que essa palavra se alterna. Porque é uma profecia por dois, pô. Mas mais na frente a gente vai chegar... É uma profecia cíclica. Ela vai se cumprir agora e vai se cumprir na frente. Mas tem mais textos mais claros sobre isso daí. Isso aí. Vamos ver aqui. Ó, e Davi... deu Davi a Salomão, seu filho... Aí é que tá, ó. A casa não construída, edificada, ou seja, com uma engenharia, né, de mãos humanas. Ó. E deu Davi a Salomão, a seu filho, a planta do alpendre, com as suas casas e as suas tesourarias e os seus cenáculos e as suas recâmaras interiores, como também da casa do propiciatório, e também a planta de tudo quanto tinha em mente, a saber, dos átrios, da casa do Senhor e de todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas. Eu cortei o texto aqui, gente, porque ele vai falar do candelabro, vai falar da mesa, de uma série de coisas aqui. Aí ele vai dizer assim, ó, no versículo 19, tudo isto, disse Davi, me dado por escrito ou por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. Isso aí não partiu do coração de Davi, partiu de Deus para entregar a Salomão. Tá entendendo a diferença? Isso aí não é uma casa feita por mãos de homem, segundo a vontade e o conselho de um homem. É segundo a vontade e o conselho de Deus, para que o homem, em obediência àquilo que foi entregue, execute. Tá entendendo a diferença? Nessa casa Deus vai habitar. E a gente vai ver. Ele habitando. Essa é a primeira casa. Não tem nem como dizer que não habitou, que a Bíblia fala que ele se encheu de glória. É isso, né? Aí. Essa é a primeira casa. É a glória da primeira casa. É a primeira casa, o primeiro local onde Deus mandou edificar um templo, uma casa, para que ele habitasse. É o templo de Salomão. E você vê claramente, isso aqui é uma chave importante, gente, porque nesse caso aqui, né, foi dado uma planta, tá aqui escrito, tá todos os detalhes de como tem que construir, cada detalhe. Gente, isso aqui é loucura. Davi não era engenheiro, mas o Senhor deu por escrito para Davi. Olha que loucura. Isso aí é coisa de Deus mesmo. Todos os detalhes da casa, né, da porta, do tamanho, do muro, dos objetos, até dos turnos de adoração, que está lá escrito nesse texto aí, depois de você ler com cuidado, até os turnos de adoração, Deus quem deu para Davi. Como seria? Como que seria cada detalhe. Ele pegou a planta da casa e falou, então, irmão, tá aqui, ó. Foi Deus que me deu. Não partiu de mim, né? Eu tive o desejo de fazer, mas ele falou, olha, o desejo é bom, é saudável. Agora,
tem que ser eu o edificador dessa casa. O mais importante, irmãos, disso aí tudo que a gente está falando, é que vocês vão ver isso se repetir na última casa. Deus, ele pegou o profeta, entregou ao profeta Davi, que Davi é profeta, a planta dessa edificação, onde seria o Templo de Salomão, e toda a engrenagem que aconteceria no templo e ao redor do templo. Deus entregou tudo, turnos de sacerdotes, sacerdotes onde eles adorariam, de que forma adorariam, como que seria essa escala sacerdotal, os meses que tem os dias, a forma como eles consagrariam o altar, como eles teriam que fazer as festas. Está tudo entregue a Davi, e Davi, se ele fosse desobediente e andasse segundo o seu coração, ele edificaria a casa para Deus, falando, foi eu que edifiquei. Mas ele está obediente ao que o profeta Natan, segundo a vontade de Deus, falou para que ele fizesse. Não, você não, mas tua mão está muito suja de sangue. O teu filho, o teu descendente, e aí falando, tangendo, tocando em Salomão, para depois se cumprir em Jesus. Mas aí, olha só como é que Davi, ele entendeu que isso se cumpriria em Salomão. Ele foi e entregou para Salomão aquilo que Deus entregou a ele para que fizesse a sua casa. E aí a gente vai ver. E isso, irmãos, é sombra. Já vai começando a alimentar no seu coração que esse período da primeira casa, que é por isso que a Ageu fala que existiu uma glória de uma primeira casa e que da última casa seria maior que a da primeira, é que só existiu glória desse tamanho na primeira casa e nas últimas, que a gente ainda não viu. Mas a primeira casa foi uma tipologia do que acontecerá na última casa. O que aconteceu no período do reino de Salomão é uma sombra, uma tipologia do reino milenar. Vocês vão ver agora com os textos que a gente vai ler aqui e as coisas que aconteceram ali na inauguração do templo, na consagração do altar, tudo se repetir lá em Ezequiel. Você vai ver tudo igualzinho. Tá certo? Esses foram períodos onde Israel reinou sobre toda a terra. Israel foi soberana e existiu paz em Israel e ao redor de Israel. Todas as nações ao redor de Israel se submeteram a Israel, a Salomão. Salomão foi muito feliz no que ele fez, muito próspero no que ele fez. Uma tipologia perfeita para o reino milenar. Tá? E você vai ver também o porquê que Deus não separa o reino de Israel, nem reino do norte e reino do sul, nos dias de Salomão. Fez por amor a Davi e porque ele estava construindo uma história tipológica do reino milenar. Por isso que foi nos dias de Roboão, não foi nos dias de Salomão, a divisão do reino, porque senão o próprio Senhor estragaria essa tipologia. A glória da primeira casa não ia ser uma glória tão gloriosa, porque houve divisão do reino nos tempos da glória da primeira casa. Isso não faz sentido. Deus, ele é muito, muito categórico, irmãos. Ele é muito sistemático, detalhista. Por isso que ele fez nos dias de Roboão a divisão do reino das duas casas de Israel. Vamos lá. Vamos lá. Perfeito. Edificação do templo por Salomão, resumo, né? 1 Reis, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Olha o que vai acontecer agora quando Salomão começar a edificar. Esse é todo um processo nesses capítulos de 1 Reis. Então, como que foi a edificação? Como ele conseguiu o cedro, como ele conseguiu o ouro, como ele conseguiu a prata, como que as nações iam até ele. A gente fez um resumo bem rápido desses 3 capítulos e destacamos os principais acontecimentos. Está aí para vocês na tela, a gente vai botar. Vamos lá. 1 Reis 5. Lemos sobre o acordo feito entre Salomão e Hirão, rei de Tiro. Salomão receberia madeira de cedro do Líbano, parte das terras que Hirão governava, em troca de trigo e óleo de Israel. Além disso, lemos que Salomão instituiu um imposto de trabalho que exigia que os homens de Israel passassem algum tempo no Líbano, preparando a madeira de cedro para serem levadas para o templo de Jerusalém. Você vê que está gastando ali um capítulo inteiro falando só sobre a preparação da madeira, do óleo, né, do que vai ser alimento. Todo, caramba, né? Salomão teve todo um cuidado, né, para poder fazer com que de melhor fosse para o templo. A melhor madeira é a madeira do Líbano. Melhor madeira. Antes da madeira vir, tinha que ser preparado lá. Deus pediu isso para ele, para Davi, e ele recebeu isso de Davi. Então ele está cumprindo. O quinto capítulo de 1 Reis, o resumo é esse. É isso que está acontecendo. Vamos para o capítulo 6.
capítulo 6, há uma descrição de alguns dos móveis do templo, os materiais de que eram feitos. O capítulo também relata a promessa do Senhor a Salomão de que, se o povo vivesse as leis referentes ao templo, o Senhor habitaria entre eles em sua casa. Olha aí. Né? Então, de fato, né, o Senhor iria habitar ali, né? Iria habitar mesmo. E habitou. E interessante é que esse foi o único momento na história de Israel em que houve um templo físico e as 12 tribos estavam unidas. Exatamente. Desde Salomão, nunca mais aconteceu isso. Nem com o templo de Zorobabel. Tem essa unidade dos templos, das tribos ali. Isso é uma glória que tinha na primeira casa. Como é que a glória do templo de Zorobabel vai ser maior do que a primeira, se já está todo arrebentado? A glória da última casa não se refere a Zorobabel. A gente vai ver que não se refere. Vocês estão entendendo? Esse é o resumo do 1 Reis, capítulo 6, os principais acontecimentos. Aí o terceiro capítulo, o sétimo capítulo, esse resumo aí. Em 1 Reis, capítulo 7, menciona que Salomão também construiu uma casa para si mesmo, que levou 13 anos para ser concluída, enquanto que o templo levou apenas 7 anos. O capítulo 7 também salienta a ideia de que os melhores materiais e a melhor mão de obra foram usados no templo. Olha aí, detalhes importantes que já traz um deslumbre de como serão as coisas no milênio. Tá vendo aí? A gente já tem um parâmetro aí que foi em torno de 7 anos para edificar o templo de Salomão. Tá vendo aí? E o templo de Salomão nem se compara ao de Ezequiel, né? Pois é. Nem se compara ao de Ezequiel. Mas em torno de 7 anos. Você tá vendo que o reino milenar não é uma coisa assim tão instantânea como as pessoas pensam? Jesus voltou, o reino está estabelecido, começou... Instalou o dedo, apareceu o templo lá, ele está reinando, e é isso aí, acabou. Não é assim, irmãos. Olha para esses textos de Primeira Reis, de Crônicas, que você vai ter uma ideia de como que vai funcionar. A melhor madeira, né? Melhores trabalhadores. Não é isso? Então, quer dizer, e Salomão é Salomão, Jesus é maior que Salomão. Né? Então, a exigência também será maior. Esses textos aí, esses capítulos falam da edificação do templo e também da casa de Salomão, que ele fez para ele. Tá? Então, se vocês depois dão uma olhada com calma, porque ia ficar 3 capítulos aqui, né? 5, 6 e 7, isso foi só um resumo para a gente trazer o contexto de tudo. Tá vendo que teve um período de edificação, né? Que durou 7 anos a casa do Senhor para ser edificada. Enquanto isso, Salomão era rei e ele estava também edificando a sua casa. E os materiais são o mais importantes: cedro do Líbano, ouro e prata das nações, melhores trabalhadores, melhores materiais, tudo de excelência. Foi assim que foi feito essa casa para Deus. Tá bom? E aí agora a gente vamos avançar e vamos falar, tendo tudo isso na nossa mente e a construção já feita, elaborada, nós vamos para a inauguração da primeira casa, o Templo de Salomão. Esta é a primeira casa, onde teve uma glória muito grande. Aí a gente vê lá, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo, isso aí está em 2 Crônicas, capítulo 7, de 1 a 9. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram. E louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse momento é um momento chave, irmãos, porque Deus recebeu a casa da maneira como ele mandou que fosse edificada. Ele está entrando ali e dizendo: estou de acordo, foi feito conforme o meu coração. Olha que interessante, né? Se você for dar continuidade à leitura do texto, no versículo 4 vai dizer assim: então, ou seja, depois que a glória entrou no templo, né, o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. A gente vai ver isso daqui a pouco, mais na frente. Mas o interessante é a continuidade da leitura do texto. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus, e os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para ele se utilizar nas ações de graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, quer dizer, para que o templo esteja inaugurado,
primeiro tem que estar todo mundo já com a sua função estabelecida, determinada, sabendo. Não pode inaugurar o templo, ainda vou ver quem vai ser sacerdote, ainda vou ver quem vai ser levita, ainda vou ver quem vai ser sadoquita. Já está todo mundo com os instrumentos, já está todo mundo sabendo o que vai fazer, né? Para que as coisas, ao começarem, já comecem com tudo em ordem. E o importante também, que vale salientar aqui, é que os sacrifícios já estavam todos apostos. Sim. Entendeu? Estava tudo pronto para ser sacrificado. Tudo. E aí eles começam a consagrar. O Senhor entra, aceita, recebe aquilo de bom grado, tanto é que a glória dele encheu a casa, e eles começam a fazer os sacrifícios e a consagrar não só aquela casa, mas o altar. E aí você vai ver que isso vai ocorrer numa data específica, que isso tem que saltar nos nossos olhos. Não é à toa. Não é à toa que isso vai acontecer nessa data. E aí você já tem que começar a linkar as duas casas, a primeira casa e a última casa. O período que vai acontecer uma coisa e que vai acontecer a outra. O nome da festa em que uma ocorre e o nome da festa que a outra vai ocorrer. Isso você vai começar a linkar. E o texto é explícito que isso vai acontecer na festa dos tabernáculos. Essa inauguração aí é na festa dos tabernáculos. Você vai ver que ele vai se utilizar desse dia da festa do tabernáculo, desses 7 dias, para consagrar o interior da casa, o altar da casa, durante esses 7 dias. E só no 8º é que ele comemora a festa dos tabernáculos, fazendo já uma alusão profética às coisas vindouras da eternidade. Vamos ver o texto. Vamos lá. 2 Crônicas 7 e 9. Bom, eu acho que eu li esse texto aqui agora, né? Eu acabei de ler, eu li antes de ler aqui. Não leu não, pode ler. Quer ver, olha só? Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Assim o rei de todo o povo consagrara a casa de Deus, os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas, com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para ele se utilizar nas ações de graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam de frente deles e todo Israel se mantinha em pé. Salomão consagrou também o meio do átrio. Sabe o que dá a entender aqui? Eu sei que Salomão aqui, em algum momento, ele tipifica Jesus. Claro, mas aqui parece que está tipificando o príncipe. Porque é ele que está coordenando tudo. Não é isso? É ele que vai oferecer, é ele que ordena o começo, a construção, é ele que separa os levitas, é ele que faz a consagração do átrio, como está escrito aí. Dá a entender que ele é quase como se fosse o príncipe de Ezequiel. Né? Ficaria administrando tudo. É ele que, vocês estão dispensados, vocês podem ir embora, acabou, todo mundo para sua casa. E o príncipe de Ezequiel faz isso aqui também. Parece que é mais o sacerdote E o príncipe de Ezequiel também não é sacerdote. Vamos lá. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Porque no altar de bronze que Salomão fizera, não podiam caber os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tá, e a gente não botou aquele texto dos 7 dias, no 8º ele fez, acho que é o próximo texto. Deve ser o próximo, deixa eu ver aqui. É aqui, esse aqui. Vamos lá. Assim celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, igreja, né? Desde a entrada de Ramate até ao rio do Egito. Isso aqui está bem importante, né? Ao 8º dia, começaram a celebrar a festa dos tabernáculos. Por quê? Por 7 dias, já haviam celebrado a consagração do altar. A festa durava 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para as suas tendas. É ele que está controlando, igual o príncipe de Ezequiel, é ele que está controlando ali. E todos se foram alegres e de coração contente por causa do bem que o Senhor fizera a Davi, a Salomão e a Israel, seu povo. Tá vendo aí, irmãos? O que esse texto está nos mostrando? Esse texto está falando que ele se utilizou dos 7 dias da festa do tabernáculo para fazer a consagração do templo e do altar. De tudo que tinha dentro do santuário, lá do templo, ele consagrou por aspersão de sangue. E purificou aquilo ali e consagrou o Senhor. No 8º dia é que ele comemorou a festa dos tabernáculos. E essa festa dos tabernáculos, ela durou, né? A gente sabe que ela tem o início no dia 15 e termina no dia 21, 7 dias. No dia 22 é o 8º dia. Ele comemorou esse dia inteiro a festa do tabernáculo e no dia 23
ele dispensou o povo. E todo mundo saiu alegre dali. Você está vendo isso aí já como uma sombra da festa dos tabernáculos e da bodas do Cordeiro lá no tempo de Ezequiel? Nós vamos ler. Esse ritual exatamente igual acontece no tempo de Ezequiel, só que agora com Jesus, não com Salomão. Só que agora os adoquitas fazendo o serviço dos levitas ali, que faziam. Agora tudo tem a sua ordem. A lei do templo de Salomão foi uma, a lei do templo de Ezequiel é outra. Tanto é que lá existe uma epígrafe no texto falando a reformulação das leis. A reformulação das leis. É reformular das leis porque é a lei do templo de Ezequiel. Não é a lei de Moisés. Não é a lei de Moisés. Não é a lei que vigorava no templo de Salomão, que era a lei de Moisés. Tudo isso que está aqui com Salomão, que tem a ver com a lei de Moisés, se cumpre na igreja. Então, a ideia da lei do templo é pegar essa sombra de Salomão, que está aqui, e introduzir nela uma reformulação de lei. Né? Porque, por exemplo, não vai deixar de haver festa de tabernáculos. Festa de tabernáculos está na lei de Moisés. Vai haver também lá no reino milenar. Tem diferença? Tem. Uma diferença. Na lei de Moisés, toda a nação de Israel era obrigado a ir a comemorar a festa de tabernáculos. Mas não era obrigado a Egito, não era obrigado a Síria, não era obrigado a Etiópia. Na lei do templo, todas as nações da terra serão obrigadas a ir. Não houve uma reformulação? Houve uma reformulação. Mas não é a lei de Moisés, mas houve uma reformulação. E é diferente, né, irmãos? É diferente. Vocês prestarem atenção que a glória do Senhor encheu a casa e depois ele consagrou o interior da casa na festa dos tabernáculos. Usou os 7 dias para isso e no 8º ele comemorou. Guarda essa informação, porque lá em Ezequiel a gente vai fazer a mesma coisa. Desculpa aí, irmãos. Entendido? Guarda essa sequência. Isso vai voltar a acontecer na última casa. Só que de forma muito mais gloriosa. Tá certo? Porque essa glória aconteceu dentro do templo de Salomão. A glória da última casa vai acontecer em Israel, em Jerusalém, por sobre o templo, por todo lugar. Você vai ver a glória do Senhor, a gente vai ler o texto. Tá? Então você vai ver isso aí. E a paz não, deixa eu lembrar do coisa aqui. A Sim. paz que existiu em Israel e a governabilidade de Salomão sobre as nações vizinhas, isso ali aconteceu meio que circunscrito. Agora, no reino milenar, é sobre toda a terra. O rei vai reinar sobre toda a terra. Todas as nações da terra Sim. se submeterão à lei que vai sair do templo ali, em Jerusalém. Essas nações, elas iam lá buscar sabedoria. E elas iam lá de espontânea vontade ver a glória de Deus, ver a glória do reino de Salomão, que foi dada por Deus. Eles iam lá para visitar, para buscar sabedoria, e iam espontaneamente. No reino milenar, não. E isso aí reverberou naquela época por todas as nações ali. O tamanho da casa onde Salomão reinava e como Deus era bom com Salomão e com Israel, que trouxe paz para toda a vizinhança ali. Isso nunca Desde tinha... do rio do Egito até o Eufrates. Isso aí, mas estava circunscrito aquela região ali da Mesopotâmia, aquele punhado de terra que tinha ali. O reino milenar, ele vai além, rompe as barreiras, rompe os limites. E aí, por toda a terra. Jerusalém será a capital do mundo. E Israel, no tempo de Davi, não foi a capital do mundo. Ele foi grande sobre muitas nações vizinhas, principalmente sobre as nações inimigas, né, que se prostraram a Davi, e Davi trouxe paz ali, porque Deus havia prometido isso em forma de aliança a Davi. Tá certo, irmãos? Vamos continuar caminhando aí. Mas guardem esses detalhes, que o reino de Salomão é uma tipologia do reino de Cristo no milênio. A glória da primeira casa. Os efeitos da glória da primeira casa sobre as nações da terra. A rainha é a sombra das nações no reino. Vamos ler aqui, ó. 1 Reis 4, 21 e 25. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, né? Ou seja, ele tinha o domínio ali, a terra ali não era Israel, tá? Mas ele tinha o controle daquelas terras ali, os quais pagavam tributo e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento diário de Salomão 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pasto e 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os corços e aves cevadas, porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis, aquém do Eufrates, desde Tifissa até Gaza,
e tinha paz por todo o derredor. Né? Então não era só paz em Israel. Até nos países fronteiriços ali também tinha paz. E você vê que como Salomão ele provia para essas nações. Você viu a quantidade de material que ele provia, de recursos que ele provia para as nações vizinhas, para as nações ao redor? Todo dia ele provia isso, irmãos. Todo dia. Você está começando a ver como é que é, fazendo a associação com o milênio, paralelo com o milênio, como vai ser. Se a glória da última casa tem que ser maior que a da primeira, e a glória da primeira era sobremodo grande. Você imagina? Isso aqui não aconteceu em Zorobabel nunca, pô. Nunca, em nenhum momento em Israel isso aconteceu. Jamais vai acontecer até que seja estabelecida a glória da última casa. Mas vamos lá. Aí, olha só que está aqui no verso 25, ó. Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Isso é uma expressão que tem no milênio. Do reino milenar. Tá vendo a tipologia do milênio aí no reino de Salomão? E aí, ó, desde Dan, né, que é aquela tribo que aparece lá em Ezequiel 48, lá longe, né, até Beceba, todos os dias de Salomão. Né? Isso aqui é uma tipologia do que vai acontecer no reino milenar. Porque ali, aqui era só as nações ao derredor. Tá? Essas nações ali, elas confiavam, amavam Salomão, pagavam tributos a Salomão, né, a Israel. De forma espontânea. Espontânea. A Rainha do Sul foi lá para pegar sabedoria. E levou muita coisa para ele. Levou presentes, ele. Levou bens para ele. Né? É uma tipologia real do reino milenar. Né? As 12 tribos prosperando, um rei justo, com sabedoria, estava ali, não tinha guerra, era paz. Essa é uma glória enorme que tinha essa casa aqui. E tudo isso porque ele foi obediente, né? em construir a casa com excelência, conforme disse Davi. Então, essa é uma tipologia claríssima. Os termos que tem ali são termos do reino milenar, né? Figueira, debaixo da figueira. Então, vai observando nessas sombras que está aqui, data da inauguração, o que ocorre quando a glória vem, quem constrói, como que os melhores são escolhidos para construir, né? Que isso vai se repetir mais na frente. E está espalhado nos profetas ali. Não está só em Ezequiel, não. Amém. Vamos lá. Ó, 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 1 e 8. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis, com muito grande comitiva. Olha, tá igual tá no reino milenar, gente. Com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara e a comida da sua mesa, o lugar dos seus ofícios. Olha aí, olha os detalhes, gente. A sabedoria de Salomão, a casa que ele edificou, o tipo de comida que colocava na mesa, o lugar dos seus oficiais, o tipo de serviço dos criados, ou seja, até os criados tinham de melhor, tá? Os trajes que eles usavam, as roupas que eles usavam. Lá em Ezequiel mostra que tipo de roupa tem que estar usando também o sacerdote, tá? Seus copeiros, os seus trajes, os trajes dos copeiros, né? E os holocaustos que oferecia na casa do Senhor, até o tipo de holocausto não era qualquer tipo, né? Ela ficou maluca, fora de si, é doida, ficou espantada com tudo que estava vendo. E disse ao rei: foi verdade a palavra que ao teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria no que se falava, até que vim e vi com os próprios olhos. Eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujas a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes os teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que te agradou de ti para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus. Porque o teu Deus ama Israel para o estabelecer para sempre. Olha só que palavra bonita, gente. Por isto, te constituiu sobre ele para executar juízo e justiça. Juízo, justiça, paz, alegria. É só no reino de Jesus. Isso aqui não é nada em comparação ao que vai acontecer no reino milenar. Mas mesmo assim, você viu o quanto isso reverberou
entre as nações daquela época. Ela já estava louca, doida na cabeça com aquilo que ela viu. E Jesus falou, eu sou maior do que Salomão. Jesus falou. Eu sou maior do que Salomão. Eis aqui quem é maior que Salomão. E Jesus testemunhou a fala desta mulher, porque na própria fala desta mulher existem teores proféticos falando do milênio. Sim. Entendeu? Ela fala ali, que no final da narrativa dela, de uma coisa que era para sempre, de uma coisa que seria para sempre, perene. E não foi, por causa de Salomão, não foi. Né? E não era para se cumprir em Salomão. Estava profetizado que ia dividir o reino, uma série de coisas. Entendeu? Então, mas da boca desta mulher saíram coisas proféticas a respeito de Jesus. E Jesus, no tempo dele, testemunhou a favor dessa mulher. Sim. Aquele texto de Mateus. Né? É Mateus 12, 12. Mateus 12. A gente botou ele aí, não botou? Não, ainda não. Não botou não. Se lembra que Jesus fala? Quando ele fala a respeito desta mulher, em Mateus 12, 41, e ele linka com Salomão, ele está mostrando, olha só, a rainha de Sabá ficou espantada com a glória da primeira casa. Eis aqui alguém que é maior que Salomão e que vai estabelecer uma outra casa para Deus. Essa casa, meus amigos, essa casa vai trazer espanto a toda a terra. Não é só para a rainha do sul, é para todos os reis da terra. Todos eles vão trazer suas riquezas para outra casa, para a última casa. Porque essa última casa tem uma glória muito maior do que a da primeira. Nem se compara. A gente vai ver os textos aqui. Nem se compara. Né? Vocês estão sacando, irmãos, por que Jesus fez esse link? Ele estava comparando um rei com o outro rei. O rei da primeira casa, que é Salomão, e o rei da última, que é ele. Tá certo? A casa que Salomão edificou e a casa que ele, o Senhor Jesus, vai edificar. Você não fica pensando, porque tem irmãos aí que jogam contra, que fica dizendo, você imagina então Jesus com a pá de colher de pedreiro, cimento, argamassa fazendo? Salomão fez isso, pegou cimento, ficou carregando um carrinho de mão. Mas alguém vai ter que fazer. Diz o texto que Salomão consagrou, que Salomão edificou, mas por quê? Era ele quem estava no comando da construção. Ele era o supervisor da obra, assim como o Senhor Jesus será o supervisor da obra. Ele vai ser o homem que vai reger essa orquestra ali, de como tudo vai funcionar. E detalhe, quando foi estabelecido o Tribunal de Cristo, nós aqui já sabemos que é lá depois da Batalha do Armagedon, lá no final, nos 1335 dias, quando foi estabelecido o Tribunal de Cristo, tá certo? O que vai acontecer, irmãos? Ali vai ser entregue e vai ser dito tudo como vai funcionar no reino milenar. Tudo que Salomão estabeleceu e na inauguração do templo estava pronta, vai ser dito por Jesus no Tribunal de Cristo e quando for inaugurado o templo vai estar pronto. Da mesma forma, tá bom? Ctrl V, Ctrl C, igual. Tudo a mesma coisa. Tipo e antítipo, é a mesma coisa. Tá certo, irmãos? Vamos lá. Aqui, ó. Sombras e realidades. A rainha do sul veio trazer honra e glória das nações para Salomão, mas Jesus é maior que Salomão e vai receber no milênio honra e glória das nações, maior do que Salomão nos seus dias, porque a glória da última casa será maior do que a primeira. Então, Jesus é maior que Salomão, rainha do sul, foi até Salomão, né? E ela foi salva por causa disso, e as nações do reino que irem até a Jerusalém para adorar o Senhor de ano em ano, também serão salvas por adorar aquele que é maior do que Salomão. É isso aí. Agora a gente vai falar sobre o templo espiritual. É bom a gente falar aqui, tá? Vou fazer um adendo aqui para ficar bem marcado, porque a gente não invalida em nenhum momento da profecia. Lembra que eu falei lá no começo da live que essa profecia falada pelo profeta Natan a Davi e que foi entregue a Salomão, ela transitava em coisas espirituais e coisas literais. Nós estamos falando de coisas literais que se cumpriram, que é a primeira casa e a glória que estava cercando essa casa. Literais. Foram profetizadas? Foram entregues por Deus a Davi, a Salomão e a Salomão executou? Sim, tudo literal. Só que Jesus, ele entra nessa profecia, nesse cumprimento profético, trazendo dois viés, um espiritual e um literal. Primeiro, o espiritual. Depois, o literal, lá quando o espiritual tiver consumado na sua segunda vinda e na ressurreição dos santos, que é a casa que ele edificaria para Deus no espírito. Então, nós vamos ler, e ninguém invalidou isso aqui, e nós vamos ler os textos que falam sobre isso, que é também parte do cumprimento dessa profecia, tá certo? Mas quando se fala de uma glória de uma casa e a glória da outra casa, está se falando de coisas literais. Muito embora a casa de Deus, que somos nós, seremos glorificados, mas a glória
está envolvendo coisas literais aí, e isso é muito claro no texto de Ageu, onde essa expressão é falada. Tá? Vamos continuar lendo aí. Vamos ver aqui. 1 Crônicas 7, 11 e 14. Isso aí, só voltando a falar, é a glória... que parte Não, aqui agora? é a edificação do tempo espiritual. Tá, desculpa, vamos lá. E há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para eles a teus pais, sucederá um da tua descendência depois de ti, e estabelecerei o seu reino. Este me edificará a casa e eu confirmarei o seu trono para sempre. Você vê? Essa é a profecia. A profecia de Natan. A gente está lendo de novo esse texto, porque agora a gente está pegando um viés espiritual dele. A gente pegou o viés literal. Agora é o espiritual. Agora é o espiritual. Você vê que ela caminha pelos dois flancos aí. Quer ver um exemplo clássico lá de Ezequiel 40, que tem um lado espiritual, um lado literal? Ezequiel 47, daqueles rios que fluem. Fluem os rios que saem dos 7 mil côvados. 7 mil côvados ali. É espiritual. É espiritual, e é literal, também, porque tem literal. um rio. As árvores que alimentam as nações, é espiritual, é literal. Né? Então, tem textos que você consegue extrair a espiritualidade dele tranquilamente, mesmo que esteja falando sobre algo literal. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Jesus. E a minha benignidade não retirarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Né? Então, você veja ali clarissimamente, né, que ora, aquilo que a gente falou, ora fala de Salomão, mas você vê que tem expressões aqui que não podem ser aplicadas a Salomão. A profecia tem horas que Salomão se encaixa nela. E dá tem até horas, nome a ele. E tem hora que não encaixa. Por exemplo, nesse momento aí, em que a piedade do Senhor estaria para sempre com ele, não teve piedade quando ele dividiu o reino. Tá certo? Ele pecou e ele dividiu o reino. Só não dividiu nos seus dias, mas dividiu o reino. E ele não reinou para sempre. E não deu continuidade a esse reino. Parou em Roboão. Tá certo? Para ali, depois divide o reino. Israel é dividido. A promessa é que Israel iria ter um rei para sempre e ficar sempre em paz. E aí não encaixa mais o rei. Não tem como encaixar. A primeira casa não encaixa mais. Não tem como. Aí está se falando de um outro rei que viria da raiz de Davi também e construiria uma casa para Deus no espírito e construiria uma casa para Deus da onde ele reinaria para sempre, que é o templo de Ezequiel. Tá certo? Se isso não for verdade, irmãos, esses textos a gente tem que tacar fora e outros que nós vamos ler também. Tá? Vamos lá. O de Zacarias 6, 12, 13. E disse-lhe assim o Senhor dos Exércitos: eis aqui um homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Isso aqui a gente já carecado, já de carejado, né? De ler esse texto, né? Ele mesmo edificará o templo do Senhor e esse será revestido de glória. Olha, um templo com revestimento de uma glória incorruptível, hein? Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Você consegue ver aqui nessa profecia, ela sendo literal e espiritual. Isso aí, 2 ofícios. Está aqui, ó. Você consegue ver clarissimamente. 2 ofícios. Tem aqui, né, reinando perfeita união, né, entre ele ser rei e sacerdote. Ele está reinando e está sacerdotando. Né? É na igreja e é nas nações. Está claro? E aí a gente vê isso em João 14, 1, 13 e 23, olha só. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Lembra daquele texto, te fará casa, né, de Samuel. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O verso 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. No Espírito. No Espírito. Tá vendo? As moradas de Deus somos nós. A parte da profecia que fala do lado espiritual, Jesus anunciou em João 14, verso 23, né? Sim. Ele está dizendo aí, aquele que obedecer às leis, o Pai e eu viremos e faremos morada nele. E como é que o Pai e o Filho fazem morada na pessoa que é obediente a ele, cumpridora da sua lei? Pelo Espírito, através do Espírito. O Pai deu ao Filho e o Filho deu a nós. E isso é uma edificação feita. E essa casa espiritual tem uma glória maior do que aquela casa literal. Aquela de Salomão. Já é maior. Já é maior. Hoje a nossa glória é maior do que a de Salomão. Tá certo? Porque ali ninguém tinha o Espírito habitando em si. Não tinha. Só Jesus morrendo e sendo glorificado para que isso acontecesse. E aconteceu, e nós hoje somos morada de Deus no Espírito. Tá certo?
Mas a glória da primeira casa e essa casa em que Deus habita em nós no Espírito, isso não é a relação que está sendo dita em Ageu. Vocês estão entendendo? A glória da última casa é quando o Cristo estiver a cabeça e corpo unidos, glorificados, regendo as nações da terra de um lugar físico, assim como foi Salomão. E a gente vai ler o texto para você, que de repente você nunca parou para pensar, que no próprio texto de Ageu diz o tempo em que essa glória vai entrar naquela casa. Está lá certinho, bonitinho. Na leitura você vai ver, nunca reparei isso, é verdade. Né? Então, olha só, Efésios 2, 20 e 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício é casa, é templo, é santuário, bem ajustado, cresce para santuário, edificado, dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, esse daqui é o plano superior até ao que vai acontecer em Israel. Porque essa daqui é a morada do alto e não a morada de baixo. Né? A morada que é o corpo vivo, né? O Cristo, que é a morada do Pai. Então, mesmo que no reino milenar aquela casa tenha uma glória superior ao de Salomão, essa casa aqui é superior a todas as duas últimas. E não é essa a comparação, porque ali são coisas literais, uma comparação literal com outra coisa literal. Se comparar com a gente, eles perdem de goleada. Não é celestial. A nossa cidadania é celestial, é de uma Jerusalém celeste. Não é de uma Jerusalém terrena, de um templo terreno, feito por mãos de homem, realmente com o consentimento de Deus. Essa aqui é uma morada espiritual, uma coisa celestial, que é superior a tudo isso que a gente está falando, que a Ageu falou. A comparação não é com isso. A gente só está entrando nesse assunto para dizer que a gente não desconsidera o fato de existir uma casa espiritual. Porque não está sendo falado isso em Ageu. Ageu não está falando disso. Muito embora a glória que há de ser revelada em nós é muito maior do que essas casas que são materiais, tá? Mesmo sendo orquestradas, elaboradas por Deus e construídas por homens, a casa que ele edificou em nós é superior, é celestial, é divino. Se você comparar todo o texto de Ezequiel com a Nova Jerusalém, quem é que ganha, gente? É Nova Jerusalém. A Ezequiel é lindo demais, é bonito, é algo assim inimaginável, é muita sabedoria. Mas é transitório. É transitório, uma hora vai acabar. É transitório para o que há de vir, que é eterno. O eterno é muito superior a isso tudo isso aí. Nós somos o eterno. Ali não é aquela casa ainda não é eterno. Né? Então vamos lá. O reino é eterno, aonde ele vai reinar é um local eterno, mas agora o templo ali não vai ser eterno. Templo espiritual, templo físico. Jesus respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu reconstruirei. Olha aí o espiritual, tá vendo? Agora ele está falando do templo construído por Zorobabel e embelezado por Herodes. É esse momento que Jesus está falando, é desse templo. Não é mais o de Salomão. Salomão foi destruído e eles pegaram lá e reedificaram. Em Marcos 13, 2. Tá? Aí o que acontece? Jesus, olha como é que Jesus está pegando coisas, olhando para coisas literais e falando de coisas espirituais. Mas ele não está falando? Tá. Ele está olhando para o templo, a gente vai ler os textos, e está falando. Isso aí vai cair. Só que ele está falando que vai cair e está também falando que em 3 dias ele, que é a verdadeira casa de Deus ali, a morada de Deus. A morada viva. Viva, a única que existia naquele momento, a única que tinha como habitação o Espírito de Deus era Jesus. Ele estava falando, eu vou morrer, esse santuário cai e levanta um novo. Um glorificado, um maior, em 3 dias. Mas ele estava olhando para uma edificação literal. Vamos ver aí, vamos continuar. Olha só. Eu reconstruirei. Jesus respondeu, destruí este templo e em 3 dias eu reconstruirei. Está falando do corpo dele. O corpo dele. Respondeu-lhe Jesus, derribai este santuário e em 3 dias o levantarei. Então ele está pegando aqui o templo dele, que é o espiritual. Agora ele vai estar falando literalmente de um templo físico. Ó. Mas Jesus lhe disse, vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Ele está pegando a expressão lá de Ageu, acho que é 2:9, eu não me lembro, que fala assim, construir esse templo, pedra sobre pedra. Né? Aí está dizendo, olha, não teve aquele templo lá, que é esse daqui, que foi construído pedra sobre pedra? Agora ele vai ser derrubado pedra sobre pedra. Ele já estava profetizando no ano 70. Que ele morreria, subiria aos céus e aconteceria a invasão do Tito, né? Sim. E acabaria com tudo.
Então você está vendo ali que esse templo que está sendo falado aqui e comparado, um vai ser reconstruído pelo poder de Deus pela ressurreição, né? O outro, aquele que foi dito que muitos pensam, né, que a glória da última casa era de Zorobabel, irmão, Zorobabel, a planta que dá ali é Ciro, né? Que dá essa planta ali, manda construir por 60 côvados de altura e tal, né? Aí outro para a construção, aí vem outro e começa de novo. Uma bagunça. Constrói meia guerra. Aí é reformulada por Herodes. Pô, tá de brincadeira. Herodes faz uma coxa de retalho lá da cabeça dele. Entendeu? Aí tem 2 sumos sacerdotes ali, é corrupção, tá? Não tem 12 tribos ali, é uma lenha. Ele é uma lenha. Mas tinha que existir e vigorar até os dias de Jesus, porque Jesus precisava cumprir a lei ali. Cumprir. Se não tem templo, não tem tabernáculo, não tem Páscoa, como é que Jesus ia cumprir tudo isso? Né? Então Jesus suportou, Deus suportou, né, toda aquela corrupção, e assim que Jesus morreu, rapidinho destruiu aquele templo ali. E lembrando que Jesus não desconsiderava aquele lugar como casa de Deus. Ele falava, isso aqui é a casa do meu pai. Mesmo assim ele falava que aquela casa ali era a casa do meu pai. Com toda aquela sorte de abominação que tinha ali dentro. E ele usa o texto de Isaías que vai falar casa de oração de todos os povos. Isso aí. Era para ser, né, irmãos? Não era. Foi feito para isso, mas não se cumpriu. Só se cumpriu no templo de Salomão, no tempo em que ele reinou. Tá, e aí os sacerdotes fizeram vários dogmas ali para impedir o povo gentil de entrar. Lembra aquele muro de separação que o gentil que entrasse ali ia ser morto? Isso foi um dogma criado por sacerdote. Não está na lei de Moisés isso. O profeta diz que é uma casa de oração para todos os povos. E Jesus chama de casa do meu pai. Então você vê que Jesus olha para um templo e fala a casa do pai, e ele olha para ele mesmo e diz, eu sou o templo. Eu sou o templo. Ele consegue fazer essa divisão das duas coisas. Porque tem que ter as duas coisas. Jesus tem que reinar de algum lugar físico. Entende, meus irmãos? A igreja tem que reinar com ele de um lugar físico. Não tem, eu até brinco, falo, será que no reino milenário a gente vai ficar no monte ali pegando garoa? Né? Não tem nada para cobrir? Não, tem um local, não tem nada a ver, tem um local. Vai existir um local. Não tem nada demais, tem um local para ele poder estar lá sendo adorado, né? Então vamos ver aqui, ó. A glória da última casa. Agora vamos lá. Agora vamos ver essa glória dessa última casa aqui. Ezequiel 40, versículo 1 ao 4. A planta da casa. Preste atenção. Assim como foi entregue para Davi, agora está sendo entregue para Ezequiel, 2 profetas. Vamos lá. No ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. A gente vai ver essas profecias voltando de novo em outros profetas. Sobre este havia como um edifício de cidade. Para o lado sul, ele me levou para lá. E eis um homem cuja aparência era como a aparência do bronze, estava de pé na porta, e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Disse-me o homem, filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isto foste trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel, aos judeus, tudo quanto está vendo. Então você está percebendo aqui, né, que o contexto já tinha destruído o templo de Salomão. Estão em exílio. E ele passa a ter uma visão. E ele fala, olha, construa tudo conforme você vai ver. Zorobabel, Neemias, Esdras, né, Josué, ninguém fez isso que está aqui em Ezequiel, gente. Deus não deixou. Simplesmente Deus não deixou. Porque se fosse para fazer, gente, eles eram homens de Deus. Neemias era um homem de Deus, Esdras era um homem de Deus, Zorobabel era um homem de Deus. Eles iam construir conforme Ezequiel mostrou. Mas eles não fizeram, porque não era o tempo. Não tinha nem como fazer, porque conforme está a profecia, tem que estar as 12 tribos juntos. Não teve 12 tribos lá, na época de Zorobabel. Tem que estar as 12 tribos. Ademais, os judeus, quando leem esses textos aí, hoje, eles dizem o seguinte, eles falam assim, olha, esses textos a gente não consegue entender, porque ele bate de frente com a lei de Moisés. Um dia o Senhor vai nos esclarecer. Quando Elias vier, ele vai explicar para a gente esses textos. Está esperando. Quando Elias vier, ele vai explicar para a gente esses textos aqui. Elias já vê, eles nem viram.
Por quê? Porque toda a lei do templo, toda não, mas muitas coisas que estão ali, está batendo de frente com a lei de Moisés. Como é que Zorobabel, como é que esses camaradas iam escrever algo contra a lei de Moisés? Quem vai ter coragem de fazer isso? O único que vai ter coragem de fazer isso é Jesus, porque a lei de Moisés já está no nosso coração. Deus pegou a Torá e colocou no nosso coração, imprimiu na nossa mente, no nosso coração. Pelo Espírito. Por isso que falar, vai voltar para a lei de Moisés? Não vai, irmão. A lei de Moisés acabou em Cristo. Acabou no sentido de que foi aperfeiçoado nele, no meu coração. Aqui dali é outro papo, é uma outra Torá, vamos colocar assim. Tanto é que os judeus chamam Ezequiel de um novo legislador. É isso aí. Um novo legislador. Então agora a gente vai ver uma coisa que é superior ao de Moisés e aquela casa lá. Né? Então, tá ficando claro, irmãos? Vamos lá. Vamos avançar que tem bastante coisa ainda. Estamos já de 24, né? Ó, Ezequiel 43:11. Envergonhando-se eles de tudo quanto praticaram, fazem-lhe saber a planta desta casa. Olha aí a planta, lembra da planta de Davi? A planta desta casa e o seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, e todos os seus dispositivos. O que é o dispositivo? Só pode entrar depois que sai falando de tal, né? Essa porta fecha e não abre. Essa porta fecha e não abre. Aquelas leis, né, que estão ali bem detalhadas, né? Aí. E todas as suas leis, escreve isto na sua presença, para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos, e os cumpram. Como é que eu posso cumprir uma forma, uma entrada, uma saída e um arranjo? Por isso que a palavra ali está assar, que é o que está em Êxodo 25:40, que é construa. Faça, construa, modele, que é que Deus mandou para Moisés, ó. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. É a mesma palavra no hebraico. É a mesma palavra, não é? Onde é que Deus mandou construir? Está aqui, Ezequiel 43:11. Ele mandou construir. Tá aqui. Só que não era para esse tempo. Que se fosse para esse tempo ali, ele permitiria a construção. Como é que Deus vai mandar eles construírem e não vai dar o subsídio para que eles construam? É porque isso aqui não era para aquele tempo. Senão ele faria como ele fez com Salomão. Sim, proporcionaria paz em todo Israel para que isso fosse edificado. Exatamente. E não foi assim. Entendeu? Essa palavra, essa planta era para ser cumprida num outro momento. Tá? E aí, irmãos, a dinâmica disso é igual. Volta lá na primeira casa. Deus, ele entregou uma planta cheia de detalhes. Primeira coisa que ele fez foi entregar uma planta para Davi passar para Salomão. Foi o primeiro passo. Antes de fazer qualquer coisa, ele deu a planta. Agora ele está fazendo a mesma coisa. Só que vão se passar mais de 1.000 anos, 2.000 anos, 3.000 anos. 3.000 anos. Isso foi na época de Davi? Vão se passar. Não, Ezequiel, né, no caso. Ezequiel, né? No exílio. Então, vão se passar mais 3.000 anos para que essa profecia, essa maquete, essa planta seja entregue na mão do verdadeiro Salomão. No verdadeiro rei de paz. No verdadeiro Shalom. Que é Jesus, e ele vai executar, assim como Samuel, e se cumpre a profecia de Natan. Na verdadeira sabedoria. Ele é a sabedoria, né? A sabedoria de Deus. Ele é a sabedoria de Deus. Salomão tinha sabedoria, mas ele é a sabedoria de Deus. Tá entendendo, irmãos? Por isso que essa casa tem uma glória muito maior que a primeira, porque quem vai edificar essa casa é o verdadeiro Salomão. O verdadeiro rei de paz. Jesus. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. A planta da casa, 1 Crônicas 28, 19 e 20, nós já lemos, né? Tudo isso, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber todas as obras desta planta. Disse Davi a Salomão, seu filho, ser forte e corajoso e faze a obra. Não temas, nem te desanime, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Quando era para fazer, Deus deu todas as condições para que Salomão fizesse. Ele falou, Deus não vai te desamparar, a planta está aqui, é para fazer. Do que você precisar, Deus vai te dar. É dinheiro? É paz? Deus vai te dar, ele é contigo, até que termine todo o serviço. Agora, com Ezequiel, não. Deus deu a planta e deixou quieto. Não chegou nesse pormenor aí, não. Porque vai ter um momento certo do cumprimento disso, a gente está chegando na hora de ver isso. Estamos chegando na hora de ver isso, passa aí.
a construção da última casa. Agora chegou a hora da construção. Tu vai ver se Deus não vai dar o subsídio, e já está até profetizado. Inclusive está escrito na tua Bíblia, aí desde que você comprou. Desde que você comprou, a Bíblia estava escrito aí. Ó, esse aqui é o texto de Isaías, né? Capítulo 60, versículo 9 a 18, diz assim: certamente as terras do mar me aguardarão, virão primeiro os navios de Tarsis, para trazerem teus filhos de longe, e com eles a sua prata. Olha aí, ó. Lembra de Salomão? E com eles a sua prata e o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Estrangeiros edificarão os teus muros. Olha! Tá vendo aí, ó? Estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. Isso aqui não é para a igreja, não. Não. Isso aqui não é para a igreja. No meu furor te castiguei, tá falando para a noiva. É. Ele tá falando isso aqui para Israel. Você tá vendo, irmãos, uma semelhança, um paralelo tremendo aí, na pessoa das nações da terra, e os reis da terra vindo servir. As nações da terra subiam lá para Jerusalém, lá para buscar a sabedoria de Salomão, assim como a rainha de Sabá. Você está vendo aí? As nações levavam o seu ouro e sua prata para a edificação do templo de Salomão. Sim. E a rainha de Sabá, na tipologia das nações da terra aí, nesse texto, está vindo também em forma dos reis dos barcos de Tarsis e tudo mais. Olha aí o texto. Trazendo teus filhos de longe. De longe. Trazendo o melhor do melhor para edificar. Ouro e prata. Assim como nos dias de Salomão. Porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo. Não é a Nova Jerusalém. Nem de dia, nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzas com elas os seus reis, porque a nação e o reino que não te servirem perecerá. Agora já é mundial. Lembra de Ezequiel, de Zacarias 14? A nação que não subia a Jerusalém, agora já é mundial. Tá? E diz assim, que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todas assoladas. A glória do Líbano, lembra do Líbano lá de Salomão? Você lembra que ele fez pacto com o Irão lá para pegar o cedro do Líbano, mandou Israel lá preparar, os servos dele preparar o cedro para edificar a casa? Olha aí de novo aí o Líbano, as árvores do Líbano. E dizem que as árvores do Líbano são as melhores do mundo. Melhor madeira. Inclusive a bandeira é uma árvore. É um cedro, né? É um cedro, né? A glória do Líbano virá a ti o cipreste, o almeiro e o bucho. Rápido, desculpa. No tempo de Salomão, ele teve que ir lá fazer um acordo com o Irão. Aqui agora está tudo espontâneo. Está tudo vindo. Não precisou Jesus fazer acordo com ninguém. Tá vendo só como que a glória é maior? Vai lá. Conjuntamente, para adornarem o lugar do meu santuário. Gente, isso aqui não está falando de igreja, não, pelo amor de Deus. Né? Tem gente que lê o texto e fala que somos nós nascendo de novo. Como alguém pode pegar um texto desse e dizer que sou eu nascendo de novo? Pelo amor de Deus. Né? E farei glorioso o lugar dos meus pés. A glória vai ser maior do que a primeira casa. Olha quanta coisa está acontecendo aqui. Esse texto é tremendo demais. E ele fala, os meus pés, é o verbo, é Jesus falando. Cara. Os meus pés. Porque os pés dele vai estar lá em Israel. É Israel isso aqui. Também virão a ti, inclinando-se os filhos do que te oprimiram, ou seja, as nações que oprimiram Israel também vão estar lá. Né? Lembra? As nações que vieram contra Israel, que lutaram contra Jerusalém, virão de ano, os que restarem. Esses que restaram, irmãos, representam as suas nações, mas não estavam marcados pela besta. Não estavam. Tá entendendo? Mas faziam parte da Síria, faziam parte do Egito, faziam parte das cabeças da besta, mas não foram marcados, fugiram. E eles sobraram. Então, esses representantes dessas nações que oprimiram Israel, mas que não têm a marca da besta, por isso estão dentro do reino milenar, eles estão indo lá, ó. Estão indo lá. Os que te oprimiram agora te servem. E prostrar-se-ão até a planta dos teus pés. Ó, tô falando para a igreja aqui, ó. Lembra daquele texto lá, né? Que até os falsos judeus, né? Vão se prostrar diante dos nossos pés? Sim. Então, todos os que te desdenharam e chamaram-te cidade do Senhor, né? A Sião do Santo de Israel. Chamar-te-ão, né? Vão chamar-te cidade do Senhor, a Sião, Santo de Israel. De abandonada e odiada. Qual é a cidade abandonada? Qual é a cidade viúva? Jerusalém. Jerusalém é a cidade viúva. Jerusalém é a cidade que está hoje presa no cativo, que Paulo fala, abandonada. Eu não estou abandonado, eu sou a noiva de Cristo. Está falando de Israel aqui, gente. É isso aí. Né? E odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti. Eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração.
mamarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira bronze e por pedras ferro. Farei da paz os teus inspetores e de justiça os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na sua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Poxa, irmão. Isso aqui é Jerusalém, que estava sendo oprimida, que foi castigada, desamparada, né, que foi chamada de escrava, abandonada, escrava. E agora sendo reconstruída. E sendo a glória entre as nações ali. Tá vendo, irmãos? O que acontece nesse texto aí você está vendo a repercussão da glória da última casa. Olha o que está acontecendo. Os povos estão vindo trazer todas as suas riquezas para edificar essa casa. Está vendo como as coisas estão acontecendo de forma espontânea? E aqui fala da restauração de Jerusalém, aqui, ó. De desolação ou ruínas, né? Violência na terra, desolação, ruína. Deus está transformando isso em cidade que vai ser chamada de salvação, né? E as tuas portas de louvor. É a restauração de Jerusalém. Isso aí. Eu não estou em ruína, né? Aí pega um texto desse, os amilistas fazem isso, né? Pega esse texto aqui e joga para Novo Nascimento, igreja. Espiritualiza tudo. Espiritualiza tudo. Isso aí é quando coisa você está vendo acontecer exatamente o que aconteceu nos dias de Salomão. A edificação da casa. Todo mundo vindo e fazendo. Porque Salomão estava sendo provedor de todas aquelas nações ali, e isso vai acontecer no milênio, no que diz respeito a Jesus e provendo para as nações também. Exatamente. E está todo mundo alegre, um reino feliz, próspero. Um lugar com glória. Ó, Zacarias 6,15. Aqueles que estavam longe virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor. Não é só Ezequiel que fala sobre o templo, tá? E sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós, outros, e isto sucederá se diligentemente ouvides a voz do Senhor vosso Deus. Né? Então, o templo que vai ser edificado, e depois leia Zacarias para você ver todo o contexto, vai falar das crianças, vai falar dos velhos que estão nas praças, uma série de coisas que está acontecendo, né? Na cidade que será restaurada. Mas o templo vai ser edificado por de longe. Isso está lá em Isaías 60, acabamos de ler agora. A pessoa vai vir de longe e vai edificar o templo. Agora, o dito cujo, o texto que originou a live. Agora, irmãos, sejam honestos com o texto que vai falar da primeira casa e da última casa. E vê se isso tem a ver com o corpo glorificado do homem na ressurreição. São comparações de casas aí diferentes. São casas literais, não são casas espirituais. Tá? Não está falando do corpo humano, não está falando da glorificação, da incorruptibilidade do corpo, não está falando de ressurreição. Está falando de uma casa que existiu e de outra que haverá de existir com glória maior. Vê o texto. Olha aí, vamos lá. Vamos lá. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Gente. Bem, chamou atenção. Que versículo é esse aí? Onde é que está escrito que ele vai abalar não somente a terra, mas também os céus? Pô, Apocalipse. Está falando de trombeta, cálice de ira. Tá usando as expressões que estão nesse contexto de trombeta e cálice da ira. Está fazendo um apanhado e está dizendo que nesses dias, quando isso acabar, ele vai fazer isso aí que ele vai fazer agora. Vamos continuar lendo. Farei abalar todas as nações. Ó. E as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa. Olha. Ageu está falando, olhando para o templo de Salomão que estava em ruína. Estava em ruína. Ele está falando, Ageu está falando uma palavra de incentivo. Essa palavra profética de incentivo era para Josué e Zorobabel, que iriam começar a edificar a casa, aquele templo deles, lá, pós-cativeiro babilônico. Ele está falando, tá vendo aí, ó? O templo de Salomão, como é que está? Destruído, arrebentado. Essa casa teve uma glória supimpa, sobremodo enorme. Só que agora vai ser edificada uma outra, que vai ter uma glória muito maior que essa. Eles entenderam na cabeça deles que se tratava daquilo que eles iam fazer. Mas Deus estava falando de outra edificação. Que seria construída depois que ela abalasse os céus e a terra. No tempo do fim. Tá certo? E aí ele fala que as nações virão e edificarão. Isso aconteceu no templo de Esdras e Neemias? Não, ele está falando do tempo do fim. Olha o texto. E aí você está vendo uma comparação de uma edificação literal e outra literal, que essa última vai ser maior que a primeira.
Tá certo? Não está falando de edificação espiritual pelo Espírito. E diz, ó, eu encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é ouro. Por quê? Estão trazendo prata e ouro para ele. O pessoal usa esse texto para falar de prosperidade. Aí, tá nadando em 100 côvados. Pegou o texto para falar minha prata, meu ouro, para falar de prosperidade, de oferta, dízimo. E o texto está falando que minha prata, meu é ouro, porque vão trazer prata e ouro para essa casa. Ele já acabou de dizer em cima que as riquezas das nações virão depois que ele abalar o céu e a terra. O texto fala de reino milenar, pô. Tá falando de reino milenar. Diz o Senhor dos Exércitos, a glória desta última casa que vai acontecer depois que abalar os céus e a terra, depois que acabar com as nações inimigas, e os edificadores vierem e ele encher de glória e trazerem ouro e prata, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira do Senhor dos Exércitos. E neste lugar daria paz. Neste lugar. Aqui vai ter paz. Aqui onde edificar essa casa gloriosa, que é maior que a primeira, vai ter paz. Onde é Jerusalém. Jerusalém vai ter paz. Não é dentro de você. Aqui vai ter paz. É paz. Aquela paz que nós lemos agora lá em Isaías 60. Que as nações vão estar em paz, os gentios vão estar em paz. Já respondendo, irmãozinho, né, que fala da salvação dos gentios. Sim, ali são gentios, as nações do reino. Né? Então vai ter salvação, com certeza, do reino milenar para essas nações. Então, paz mesmo, justiça e alegria é no reino de Deus. O pessoal só teve um tira-gosto com o reino de Salomão. A Nova Jerusalém? Nova Jerusalém é outro papo, Amarildo. Nova Jerusalém é outro papo. Tem a ver com o reino eterno. Edificação espiritual. Edificação espiritual. Ela é literal, mas ela não tem uma maquete que foi dada para homem construir. Ela já vem pronta, feita por Deus. Não tem construção de Nova Jerusalém. Ela já está pronta. E foi o próprio Deus quem fez. A gente está aqui focado no reino milenar. É isso aí. A glória do Senhor entrando na última casa e a sua consagração. Lembra de primeira Crônicas. Deixa eu ver se é primeira Crônicas mesmo. Aquele texto que a gente não, viu. Segunda Crônicas 7, de 1 a 10. Lembra dele? Lembra que a glória encheu a casa? Primeiro, vamos lá. Primeiro pegou a planta. Isso. Depois construiu. E depois a glória entrou. Isso. E depois consagrou. Consagrou a casa. Vamos ler, Na festa dos tabernáculos. Na festa dos tabernáculos. Vamos ver. Isso aí aconteceu lá em Salomão. Agora olha aí de novo. Ezequiel 43, 1, 4 e o versículo 6 e 7. Ó. Então o homem me levou à porta que olha para o Oriente, e eis que do caminho do Oriente vinha a glória de Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu. Depois eu vou ler aqui o texto, por que a terra resplandece. Resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como a divisão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar. E me prostrei, rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo, pela porta que olha para o Oriente. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me disse, filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, ou seja, em Jerusalém. Tá? Isso aí é uma visão, irmãos. Isso aí vai se cumprir? Vai se cumprir. Ele estava só vendo. Agora isso aqui não é sombra. Não. Porque sombra é Salomão. Porque para ter sombra tem que existir. Isso aqui é uma profecia. É a mesma coisa que eu pegar a profecia de Isaías 11, onde a criança brinca com o lobo, com o leão, lá o boi come junto com a palha junto com o leão lá. Ah, não, isso aqui é sombra. Eu não posso chamar aquilo de sombra. Aquilo dali é a realidade. É uma profecia não uma cumprida. Profecia não cumprida. Isso aqui é uma profecia que ainda vai se cumprir. É. Aí eu pego aqui o texto de Isaías, no capítulo 4, no versículo 5 e 6, diz assim, ó. Criará o Senhor sobre todo o monte Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel, né, como se fosse, né, uma tenda, né, e um pavilhão, os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Você já parou para pensar que em Jerusalém, ali, naquele local, né, vai ter uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo flamejante de noite, 24 horas? Por causa da glória e do resplendor do Senhor ali, que vai se estender.
Então a glória entra, e lembra de Ezequiel que diz que resplandece toda a terra, aquela terra ali fica aquela parte ali, né? Fica resplandecente. E Isaías 4, versículo 5, 6 diz que durante o dia é fumaça para poder proteger do sol, porque o sol. A gente vai. Acho que é o último texto. Isaías 29, né? Então, essa glória, durante a noite, ela continua. Durante a noite continua o brilho. A glória do Senhor continua resplandecendo como chamejante de noite. A glória que se estende como um pavilhão. Né? Então, são coisas que a gente não consegue. Nunca vivemos. Nunca vivemos. Isso nunca aconteceu, nem lá no tempo de Salomão. Isso aí. É uma glória sobre Israel enorme. Enorme ali, muito maior. Não é só dentro do templo. Fica fora do templo uma iluminação ali, ó. Especial. Né? Especial. Muito bonito isso. Vamos continuar lendo aqui, ó. 2 Crônicas 7. Acho que é de uma. Não, esse aqui é o texto que eu vou ler depois. Vamos lá. Mas esse zero aqui está errado. Ó, durante 7 dias, prepararás cada dia. Agora, olha só para a gente recapitular o raciocínio. Eu vou pegando o texto aqui, vai falando. Para a gente recapitular o raciocínio, a glória do Senhor entrou lá e a gente falou como é que vai ser durante essa glória lá sobre Jerusalém, sobre Israel. Lá no Templo de Salomão, a glória entrou. Só que foi uma glória vista ali dentro da casa. Não exteriorizou a glória. Essa estava dentro e exteriorizou por fora. Tu vê que a glória é muito maior. Mas o que a gente quer chamar a atenção é a sequência. Foi dada a planta para Davi, construiu, deu a Salomão, construiu, a glória de Deus habitou ali. Entrou ali. Os caras se prostraram, botaram o rosto em terra. Aqui, na visão de Ezequiel, foi dado a ele a planta, né? Como tem que ser edificado, e ele está vendo a sequência. Ele está vendo a coisa edificada já. Ele andou por dentro daquilo ali, em visão. Como se aquilo já estivesse existindo. De forma profética, ele andou ali e viu. Deus mostrou. Agora, o que está acontecendo? Ele pegou a planta, viu o edificado, e Deus está mostrando que vai entrar ali. E a glória dele vai encher não só aquele lugar, mas como vai encher por fora também. Toda a terra de Israel. Vai ficar gloriosa da presença de Deus. E depois, Salomão, no templo dele, o que ele fez? Depois que a glória entrou, ele consagrou o santuário, consagrou o altar. Agora, isso vai acontecer em Ezequiel também. Da forma que aconteceu lá, com uma glória, e aqui de outra forma, com uma glória maior. Mas ele vai fazer o mesmo ritual. Vai lá. Olha aí, ó, 2 Crônicas 7, aliás, Ezequiel 43, 25 e 27. Olha só. Durante 7 dias prepararás cada dia um bode para a oferta pelo pecado. Também prepararão um novilho e do rebanho um carneiro sem defeito. Por 7 dias, lembra de Crônicas? Por 7 dias expiarão o altar e o purificarão. Isso tudo é a consagração do altar que acontecia na festa dos tabernáculos. Eles usaram 7 dias da festa do tabernáculo para fazer esse ritual aí que ele está fazendo agora também em 7 dias. E assim o consagrarão. Tendo eles cumprido esses dias, será que ao 8º dia, dali em diante, prepararão os sacerdotes sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas, e eu vos serei propício, diz o Senhor Deus. Olha o que eles fizeram no 8º dia, o que eles separaram? Holocaustos e as vossas ofertas pacíficas. Eu serei Prepararão os sacerdotes sobre o altar os vossos holocaustos. Ele preparou os holocaustos, entregou os holocaustos, queimou o que tinha que queimar, e os vossos ofertas pacíficas. E eu serei propício, diz o Senhor, diz o Senhor Deus. Então, no 8º dia eles fizeram isso, certo? No 8º dia lá, o que eles comemoraram no Templo de Salomão? A festa dos tabernáculos. 7 dias fizeram esses rituais com os bodes, né? A de purificação lá dentro, consagração do altar. Aí aqui eles fizeram também 7 dias, só que no 8º ele lá cumpriu, ele lá comemorou a festa dos tabernáculos. E aqui no 8º dia também. Só que o texto para por aí. Só que outros textos nos mostram o que vai acontecer com esses holocaustos, com a carne desses holocaustos. São queimadas algumas partes dos animais que Deus pede, mas as outras partes, elas são usadas na comemoração do 8º dia, que é a festa dos tabernáculos. E no próprio texto que nós acabamos de ler, no slide anterior, no início do capítulo 43, a glória entra. E aí faz a consagração. Lá em Crônicas é a mesma coisa. Primeiro a glória entra e depois faz a consagração. Isso aí. Ó, o texto que você falou. Olha aí agora o que é feito com a carne do holocausto. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas. Festa dos tabernáculos, bodas do cordeiro.
uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, com tutanos e vinhos velhos, bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus. Aqui está falando dos filhos de Deus, né? Está falando da glorificação dos santos. Isso. E assim enxugará o Senhor Deus das lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio, a vergonha do seu povo. Porque agora, né, eles vão estar em paz. Porque o Senhor falou: naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em que esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Festa dos tabernáculos, alegre, banquete, tudo isso feito com o produto daquele sacrifício ali. Tá certo, irmãos? No 8º dia. E como essa festa está falando aqui das bodas do Cordeiro, por isso que está trazendo aqui a questão de vencer a morte, porque quem é o protagonista da festa das a noiva bodas, e o noivo. É a noiva e o noivo. Exatamente. Tá? Por isso que está falando que venceu a morte aqui. Os efeitos da glória da última casa sobre as nações da terra. Isso aí. Miqueias 4, 1 e 4. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa... casa. Que casa é essa, gente? É o templo, né? Em cima do monte tem um templo, o templo da casa do Senhor. É literal, né, irmão? Será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros. E para ele afluirão os povos. Está claro, isso aí está... A casa do Senhor é a casa de todos os povos. Lemos isso em Isaías 60, lemos isso em Zacarias 14. Em diversos textos onde mostra que as nações terão que ir lá. São obrigados a irem lá. Irão muitas nações e dirão: vide, subamos ao monte do Senhor. E a casa, né? Não a casa não é o corpo de Cristo. A casa ali é a casa mesmo, onde ele está ali. Tá? A última casa. A última casa. Para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas. Corrigir, ou seja, educar, né? Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um aí, debaixo da sua videira. Igual lá no Salomão. E debaixo da sua figueira. Né? O exemplo que é colocado lá em Crônicas. Isso. E não haverá quem os espante. Lembra da profecia que diz que ninguém vai espantar Israel, que ninguém vai tirar Israel de lá? Mas não tirou, Israel não está fora, não é oprimido até hoje? É uma profecia para esse tempo. Tempo do fim. É para o tempo do fim, depois que for abalado os céus e a terra. Exatamente. Né? Que vem a glória da última casa. Porque a boca do Senhor dos exércitos o diz. E isso aí, essas expressões, esses lampejos, tem lá em Salomão, irmãos. Está lá em Crônicas. A gente leu aqui no início da live. Quem entrou agora, depois volta e assiste. Para você ver um paralelo perfeito aí da sombra com a realidade. Essa é a realidade. Mas a sombra também viveu isso nos dias de Salomão. Perfeito, perfeito. Vamos ver aqui, ó. Isaías capítulo 19, versículo 23 e 24. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios à Síria. E os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios, ou seja, vai estar ali pareando. Então não é igreja, a igreja não pode ser aqui, você terceiro com os egípcios, né? E os assírios, uma bênção no meio da terra, que é o que complementa essa de Isaías. Mas quando vier o povo da terra perante o Senhor, nas festas fixas, aquele que entrar pela porta do norte para adorar sairá pela porta do sul. E aquele que entrar pela porta do sul sairá pela porta do norte. Não tornará pela porta por onde entrou. Por quê? Porque tem que ter a comunhão. Tem que se misturar ali, não tem mais divisão. Mas será pela porta oposta. O príncipe, aí, igual o Salomão que ficava coordenando ali, né? O príncipe entrará no meio deles. Quando eles entrarem e saindo eles, ele sairá. Então você veja que tanto o príncipe como as nações, eles adoram ao rei que está sentado ali no trono. Todo mundo adora junto. Tem outro texto que fala que ele fica adorando ali o Senhor. Né? Acaba a festividade, o príncipe dispersa todo mundo, fecha a porta de novo, né? Que só pode abrir em festas solenes, e acabou. Né? Essa é a dinâmica da casa do Senhor, né? Que tem ali. Muito parecido, cara. Aqui tem mais um. Ó. Aí agora você vai ver esse texto de Isaías 25, esse é o último. O porquê que tem que ter fumaça lá em Israel. Né? Porque o brilho da lua e do sol vão ser brilhos diferentes, irmão. Vai ser brilho diferente. Principalmente ali.
na onde está o reino acontecendo, naquela região ali. Olha o que está escrito, Isaías 30, 25, 26. Em todo monte alto e em todo outeiro elevado haverá ribeiros e correntes de águas. No dia da grande matança, quando caírem as torres, a luz da lua será como a do sol. Imagina o brilho da lua como o brilho do sol hoje. E o do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. Ou seja, o brilho do sol vai ter uma pressão, uma intensidade de um brilho de um sol acumulado de 7 dias. E a lua vai brilhar como o sol. No dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Tudo que ele fez na última semana de Daniel... Aquela mesma expressão que está lá em Isaías 60, né? Ele estava indignado, mas agora vê a graça. É isso aí. E aí agora ele vai ser benevolente com Israel. E vai fazer Israel brilhar no meio da terra. Vai ser uma cidade luminosa. Por isso que a glória dele vai ter que encher ali e vai ter que fazer fumaça de dia. Como é que é? E fogo à noite. Isso aí, fumaça de dia e fogo à noite para a chuva. Amém, irmãos? Você viu como vai ser glorioso? Isso a gente já vem falando isso há muito tempo nas aulas do milênio, nas aulas do seminário. A gente vem relatando sobre isso. Só que Deus ele colocou mais uma pitadinha de informação nas coisas agora. E fica muito claro que a glória da última casa ser maior do que a primeira está se falando de 2 edificações literais. Tá? Não invalido a edificação no Espírito feita em nós, mas isso aí é outro assunto, não é esse assunto de Ageu. Esse assunto de Ageu... Se a gente for colocar a igreja nessa equação, eles perdem de goleada. Não tem nem que comparar, não tem nem como comparar uma coisa com a outra. Então, é o que eu sempre falo, o reino milenar, irmãos, não é para a igreja. Por que não é para a igreja, Igor? Irmão, a gente vai estar glorificado. O que tem a ver um animal não atacar o homem? O que tem a ver a questão do casamento, de ter filho? O que tem um velho morrer sem ano, morrer jovem? Você não tem a ver com a igreja está glorificada. Eles vão guardar sábado. Eu não vou trabalhar, eu estou glorificado. Né? Não vou descansar, sábado é para descansar. Eles vão colher e vão plantar. Vão colher, vai plantar, vai envelhecer, vai ter filho, vai trabalhar, vai arar a terra. Se desobedecer, vem maldição. O reino milenar são para as nações. É tudo para as nações. E a dinâmica ali da igreja é outra dinâmica, que a gente já explicou várias vezes o que a gente vai fazer. Mas tudo que envolve coisa terrena é deles ali. Né? Por isso que Israel terreno terá uma glória superior às outras nações, vai ter cumprimento de promessa para Israel, mas nós estamos num outro patamar, uma outra vibe. Nós estamos na dimensão do 8º dia, enquanto eles estão no 7º. A gente já está eternizado, enquanto eles estão vivendo ainda a cronologia de um milênio. Então, né, a gente já está subindo ao céu, já está vendo o Pai, já está lá, né, desfrutando de maravilhas, desce de novo, faz turno de adoração, adora o Senhor no mar de vidro, comemora tabernáculos lá diante dos anjos, 24 anciãos, né, diante dos 4 seres viventes. Eles estão aqui na boa, né, fazendo serviço deles aqui. Estão desfrutando de um bom banquete. Só que isso ainda é muito glorioso para eles. Para eles e para as nações, isso é algo assim, ó, que eles nunca viram. Maravilhoso, assim como a rainha de Sabá ficou impressionada com a comida de Salomão, com as vestes do povo, com o reino dele. As nações vão ficar também, vão ficar boquiabertas com o que Deus fez em Jerusalém. Amém, irmãos? Gostaram dessa live? Gostaram desse estudo?